Olá, bem-vindos! Vamos continuar com o Rococó? Animados? Eu super! Vamos lá? Agora nós vamos falar da pintura Rococó. E para falar de pintura, ninguém melhor do que o artista Jean-Antoine Watteau. Ele é conhecido como Watteau. Ele foi um artista influenciado por Rubens. Inclusive, a gente sabe que ele tinha uma pintura executada por Rubens, então, obviamente, ele teve facilidade de estudar Rubens. O primeiro trabalho que eu vou falar dele é Peregrinação à Ilha de Cítera, de 1717. Esse quadro mede 1,29 m por 1,94 m. Bem, eu não preciso falar que o principal tema da pintura rococó vai ser o estilo de vida da aristocracia, porque ela vai querer se ver retratada. Bem, vamos descrever esta situação. Cítera é uma ilha na Grécia que se acreditava ser o lugar onde Afrodite, ou Vênus, deusa do amor, nasceu. Por isso essa ilha foi sempre associada a ela, deusa do amor. Bem, a gente vê na extrema direita uma escultura de uma figura feminina que tem o arco do Cupido amarrado ao seu redor junto com rosas, que também é símbolo de Vênus. Lembram? E aí não tem como não perceber as conotações com a deusa do amor, porque abaixo dela tem um Cupido sentado, sua aljava de flechas está no chão, como se ele não precisasse fazer mais nada ali, porque o amor já os rodeava. Vou mostrar para vocês. Então a escultura feminina, obviamente, seria Vênus, né? Deusa do amor, o Cupidinho ali no chão, e parece que ele tá ali do lado, puxando a saia de uma jovem que está sentada, acanhada, como se ele estivesse tentando encorajar a moça a se apaixonar, assim como faz o cara que está ali no ouvido dela, né? Passando a dobra. Mas ela olha para baixo de jeito recatado. Ela não sabe se ela vai aceitar, não. Será que ela consegue resistir? E aí, da direita para a esquerda, se a gente for seguindo os casais, a gente vai vendo que eles vão se aproximando mais e mais, cada vez com mais intimidade, né? É o caminho do amor, da sedução, diríamos, é o progresso, né? O processo. Então ela tá ali sentada, não sei se eu vou, se eu fico, a outra já tá sendo levantada, né? O moço já deu as mãos para ela já tá parecendo que vai levantar, né? Já tá na eminência de ir com ele. Depois uma terceira já tá em pé junto com o rapaz, mas ele ainda olha em dúvida, mas já está caminhando na direção, e assim sucessivamente. Se a gente seguir um pouco mais e ver nas figuras que estão abaixo, a gente vê uma mulher que segura o braço de um homem por sua própria vontade. Essa já está decididíssima, já sabe o que ela quer, ela já está levando o homem. Ela não precisa ser persuadida. Outra coisa legal é que a gente vê a proa do barco à esquerda com uma mulher nua, belamente esculpida, e acima dela o Cupido, e um pano vermelho de seda que envolve toda a proa. Ao lado, à direita, os remadores do barco, e aí a gente vê o amor representado. O amor representado como uma dança, onde os casais tomam diversas posições uns em relação aos outros. E aí a gente sabe que com certeza ele foi influenciado pela ópera e pelo teatro, e talvez haja alguns desses aspectos nessa pintura. Outra coisa muito interessante desse quadro é que ele foi pintado para ser uma peça de candidatura para a inclusão de Watteau na Academia de Pintura e Escultura. Ele levou 5 anos para concluir essa grande pintura
e atrasou na entrega para a academia, mas mesmo assim ele foi aceito. E é legal porque não tinha uma categoria na academia para esse tipo de pintura. E aí eles arrumaram uma categoria para o Watteau, que é chamada Fête Galante, que é festa galante, que é um tipo de pintura que se refere, feita para a aristocracia, né, cujo público-alvo é a aristocracia, e que se refere a brincadeiras lúdicas realizadas ao ar livre por essa aristocracia ociosa. Eles eram ricos, né? Eles gostavam de passeios, de namoricos, né? O assunto deles era esse. Nas brincadeiras, nos jardins dos palácios, né? O teatro, música, era só prazer. Eles só queriam saber de celebrar a vida, de viver a vida. E essa expressão fête galante, ela é especificamente usada para a pintura francesa dessa época e foi iniciada através do Watteau. E nessa época, a academia estava dividida em dois campos distintos. Os rubenistas, que eram os partidários de Rubens, pintor, lembra? Flamengo, barroco. E os poussinistas, que eram partidários de Poussin. Lembram do Poussin, francês, barroco classicista ou classicismo barroco? Então tinha essas duas vertentes, rubenistas e poussinistas. Qual a diferença? Os rubenistas eram partidários da cor. A cor era o mais importante. Eram os trabalhos onde aparecia a pincelada, o pictórico, né? E o que define é a cor e não a linha. A construção vem pela cor. Já os poussinistas, o contrário, o linear, né? A linha era o mais importante, o contorno, a modelagem, né? Então eles eram lineares. Não vemos as pinceladas. E aí criou esses dois grupos. Um odiava o outro, diga-se de passagem. Era rixa mesmo, engraçado, né? E aqui fica claro que Watteau aderiu às ideias de Rubens, mesmo porque eu comecei falando que ele teve um Rubens, um trabalho do Rubens. A gente vê contornos leves, as figuras se fundem com o plano de fundo, né? A gente vê a coisa bem pictórica, a construção muito mais pela cor do que pela linha. E a grande dúvida desse quadro que não foi resolvido até hoje, diga-se de passagem. Estarão eles indo embora da Ilha do Amor? Tem uma versão que diz que eles estariam saindo dessa ilha e indo para Cítera. E aí a gente vê que o Watteau pôs lá atrás, no fundo esquerdo, um contorno de uma cidade, e ele ainda chama a atenção desse fundo, dá ênfase para esse fundo com aqueles puts voando e principalmente para a tocha que um deles está segurando, que faz a gente olhar para lá, como se eles estivessem indo para a ilha de Cítera. E a outra versão é que esta onde eles estão seria a ilha de Cítera e eles estariam partindo da Ilha do Amor. Eu particularmente acho essa versão muito mais legal, a segunda, que eles estariam em Cítera, porque tem a escultura da Vênus com o Cupido lá, que marca, né, que fortalece essa coisa do amor. Vênus nasceu em Cítera, então estaria ali a escultura dela, então eu prefiro essa outra versão, eu acredito mais nela. E eles indo embora da Ilha do Amor, tem uma metáfora aí, que é bacana, se eles estiverem mesmo indo embora da Ilha do Amor. Simboliza a natureza temporária da felicidade humana, né? Teve o prazer, os encontros, as seduções, as conquistas, mas tem que ir embora, né? Acabou. E essa natureza temporária ainda é mais reforçada porque a visão dele é de uma utopia que desaparece em névoas de desejo arrebatador, né? Essa
o amor. Uma imagem não da perfeição, mas do desejo humano pelo inatingível. Muito legal. Muito gosto demais dessa versão. E interessante porque o rococó, como trata de assuntos dito frívolos, ele é visto assim como um pouco inútil, mas olha que bacana essa reflexão. Outro artista importantíssimo é François Boucher. Fez um sucesso danado também, falou em rococó francês, praticamente o sinônimo é François Boucher, ele é conhecido como Boucher. Ele foi discípulo de Watteau, então por isso eu estou falando dele em segundo lugar. Ele trabalhou loucamente. Segundo ele mesmo, ele produziu cerca de 1000 pinturas e 10.000 desenhos. Ele chegava a trabalhar 10 horas diárias no cavalete. Eu gosto dessas informações porque a gente acha, né, tem essa coisa romântica do artista, aquele com sua palheta boina que pinta. Não, eu gosto com um trabalhador braçal, né, gente? É muito trabalho mesmo, né? E ele foi membro, professor, reitor e diretor da academia. E também foi o primeiro pintor do rei, Luís XV. Ó, que poder! Foi um queridinho da Madame de Pompadour. Madame de Pompadour era a principal amante de Luís XV. Luís XV, ó, 300.000 amantes. Duas principais, a Madame de Pompadour e a Madame de Barry. Já falo dela. E a gente vai ver que suas pinturas exalam joie de vivre, alegria de viver, que é o barato rococó. Suas pinturas são contagiantes, têm uma voluptuosidade que nos provoca e ao mesmo tempo nos domina. Um excelente exemplo dessa voluptuosidade provocante, dominadora, é este quadro, Menina Descansando, ou Marie-Louise au Morphy, que foi uma das Petites Maîtresses, pequenas amantes, no francês, de Luís XV. É aquela amante mais sem importância, entendeu? Pouquinho tempo, uma das poucas lá. Ela, deitada de bruços, com as pernas ligeiramente dobradas, ela se encontra nua em um canapé, tipo de móvel, como esse que vocês estão vendo aí, que é coberto por um nobre tecido amarelo. Bem, esse tecido, próprio mobiliário nobre, nos faz pensar que ela está certamente no boudoir de um nobre palácio parisiense. O que é boudoir? A palavra boudoir é uma sala de estar que geralmente fica entre o quarto e a sala de jantar. Mas, no nosso caso, aqui, sabendo, né, que ela era amante, e nessa época, na verdade, o boudoir ficou famoso como um quarto criado especialmente para as mulheres, um quarto secreto, diríamos assim, um local para prazeres secretos, ok? Então, a riqueza do ambiente nos faz pensar que ela não está em casa, na casa dela, né? Que ela está num lugar nobre, de um palácio, portanto, um boudoir. Ela, interessada e curiosa, olha para fora do quadro. E aí, a gente fica curioso. E se a gente se pergunta o que estará ela vendo fora do quadro, aí o pintor já conseguiu o que ele queria, já alcançou o seu objetivo, que é a curiosidade despertada, mas não satisfeita, porque a gente nunca vai saber o que ela está olhando, o que é que está rolando para lá, né? Então, é muito bacana, porque vamos fazer uma comparação agora com o professor Watteau. Em Watteau, o desejo se insinua furtivo pelas sombras.
Já em Boucher reina o deleite, um prazer livre, quase que desenfreado. Olha nesse quadro, ela tá, né, prazerosamente peladinha, deitada, feliz ali. E isso pode parecer imoral, mas não é. Franqueza e inocência não podem ser taxadas de pornografia. É insinuante. Um outro quadro dele que eu acho sensacional, eu gosto muito desse quadro porque eu acho que ele, assim, ilustra o clima rococó com louvor. É o quadro chamado Cupido Cativo, de 1754. Ele mede 1,64 m por 84 centímetros e meio. O que a gente vê nesse quadro? Cupido que foi amarrado com flores por duas mulheres. Em algumas interpretações dizem que são as musas, mas o fato é que são duas mulheres que prenderam cativo, preso, né? Que prenderam o Cupido. E aí a gente vê do lado esquerdo de vermelho uma mulher assim, quase que vestida, vamos dizer assim. A outra do lado direito, ela já está um pouquinho mais despida. E as duas sorrateiramente prenderam o Cupido. A de vermelho é mais tímida, tá mais na dela. A de azul é mais incisiva. Mas quem segura a aljava com as flechas do Cupido, que tirou dele, provavelmente Vênus, que está nua, né? Então, como deusa, ela está nua. E aí ela roubou as flechas do Cupido, né? E lá em cima tem dois puts olhando. Roubaram as flechinhas do Cupido, e agora? E o Cupido com uma cara de ponto e vírgula. Oh, gente, esse quadro é muito engraçado, né? Olha que frivolidade, gente. Elas prenderam o amor e roubaram suas flechinhas, né? Ali do lado tem uma fonte, que também são puts brincanos, né? Os puts rechonchudos, nenéns rechonchudos. E aí, gente, além desse tema absolutamente rococó, a gente vê também um parentesco ali com o barroco, principalmente pela composição. A gente tem um círculo central, a gente tem duas boas diagonais, é um belo enovelado. Agora eu vou falar do último artista rococó francês que eu escolhi para essa aula, Jean-Honoré Fragonard. Ele é conhecido como Fragonard, e nós vamos falar de um trabalho dele chamado O Progresso do Amor, que foi feito de 1771 a 1772. Ele é considerado, né, o Fragonard, um artista do final do rococó. Esse trabalho, O Progresso do Amor, é uma série composta de 4 telas. Bem, essas 4 pinturas feitas pelo Fragonard foram encomendadas por Madame du Barry, a outra amante depois da Madame de Pompadour, que já tinha morrido, amante de Luís XV, importantíssima, e ela tinha encomendado para colocar no Pavilhão do Prazer. E ela mandou fazer um pavilhão, conhecido como Pavillon de Louveciennes, que era esse pavilhão chamado do Prazer, porque tinha vista para o Sena, e era onde que ela se encontrava com Luís XV, resumindo, tá? Bem, a fofa Madame de Barry encomendou e rejeitou o trabalho do Fragonard. Tem 2 versões que explicam essa rejeição, 2 possibilidades, 2 hipóteses. A primeira é que, como o estilo do pavilhão era um estilo clássico, ela achou que aquelas pinturas em estilo rococó não iam combinar com um espaço de inspiração clássica, nem com as esculturas clássicas que lá tinham. A outra razão tem a ver com os protagonistas do quadro.
com a forma que eles são retratados. Ela achou que a jovem mulher parecia demais com ela, Madame de Barry, e que o amante parecia demais com Luís XV, ou seja, ela não queria entregar o ouro, né? Fragonard logo, e parecia mesmo. Então ela rejeitou, devolveu para o Fragonard, não foram pagos, em alguns lugares falam que ele não quis receber, em outros lugares ela deu cano, vai saber. E aí ela chamou, dizem que ela chamou um outro pintor mais clássico, chamado Vian, para decorar o interior do Pavilhão do Prazer. A gente tem as 4 telas e é o progresso, né? A evolução do amor, né? Da conquista, como é que a coisa se processa. O primeiro quadro é a perseguição. O jovem rapaz oferece uma rosa para a moça, né? Tá ali, passando a dobra, né? Na fase inicial do progresso do amor. Na segunda tela, chamada O Encontro, os dois estão tendo uma espécie de encontro furtivo. Na terceira, O Amante Coroado, temos uma alegoria da consumação do amor, da coroação do amor. Seria como se fosse o casamento. Na quarta e última tela, os dois amantes olham juntos nostalgicamente as antigas cartas de amor. O trabalho se chama Cartas de Amor. Eu vou pegar para a gente analisar com mais calma o encontro. Bem, esse quadro, quando a gente observa, a gente tem a verdadeira sensação de um encontro furtivo. O cara tá ali do lado direito, ele está subindo as escadas, parece um pedacinho de Romeu e Julieta. Tá na cara que eles não querem ser pegos. Ela faz um movimento com a mão esquerda que parece dizer: devagar, espera um momento, deixe-me ver se o campo está limpo, né? Ela fala: não, peraí, deixa eu ver se está tudo bem. Passando para versão contemporânea. Os seus corpos, dela e dele, se inclinam um para o outro e formam uma pirâmide que conduz o nosso olhar para Vênus e Cupido. E é engraçado que é como se a pintura não já fosse evidente o suficiente, né? Parece que com isso ele quis ter certeza de que a gente vai entender o que é isso, o que está acontecendo, né? Que é o encontro de amor. A Vênus está segurando a aljava do Cupido. Parece que ele andou aprontando. Ele atirou as flechas no casal de lá de baixo e agora ele está sendo punido. Ele estaria sendo punido. Quem mandou, né? A pose da Vênus espelha as árvores atrás, que inclinaram para dentro em direção ao lado direito da tela. Fragonard, nesse quadro, nos dá uma impressão de que a natureza transborda em tudo, que ela não pode ser controlada. E essa natureza tomando conta, descontrolando-se, parece ser a metáfora perfeita para o jovem amor. Aquela coisa, né, de jovem amor, que você enlouquece e descontrola e esse amor toma conta de tudo na sua vida. Pois é uma metáfora que provavelmente ele fez com a natureza. Se não fez, ficou. E finalmente, vou falar de uma outra pintura do Fragonard, que se chama O Balanço. Talvez seja a pintura assim, mais badalada do rococó francês, feita em 1767 e encomendada pelo Barão de Saint-Julien. Diz que o Barão de Saint-Julien, que não era flor que se cheire, para variar, convidou um artista chamado Doyen para pintar este quadro e pediu para ele que ele queria que tivesse a amante dele
chutando o sapatinho num balanço, como ela está chutando o sapatinho, e que queria que tivesse empurrando a gangorra, o balanço, um bispo. O artista do Ayan não quis não, recusou, né? Achou um pouco demais e indicou o Fragonard como pintor. E foi Fragonard que fez a pintura. Então vamos descrever. A gente vê a moça, que é amante do Barão de Saint-Julien. Quem está empurrando ela não foi o bispo, ele não colocou um bispo, ele colocou uma pessoa mais velha, um cara mais velho, né? Um homem mais velho, que é o marido dela, que ela era casada. E esse marido dela provavelmente não sabe que tem um pretendente mais jovem, que é o Barão de Saint-Julien, escondido nos arbustos à esquerda. Aliás, esse amante está num ponto de vista privilegiado diante da amada no balanço, porque ele pode ver as pernas dela, ele pode ver debaixo do vestido, ainda mais que ela lança seu sapatinho ao ar, né? E ele tá ali, ó, estrategicamente colocado, vendo debaixo da saia dela. Um absurdo total e completo nessa época, né? O próprio sapato já é símbolo de sexualidade. E é engraçado porque do lado esquerdo a gente vê uma escultura de um cupido que coloca o dedinho nos lábios assim, tipo mandando ficar calado, né? E parece que o sapato vai em direção a ele, que representa o amor também. E é quase como se ela tivesse, num gesto desafiador, né, lançado o sapato em direção a ele, que segura o dedo de advertência nos lábios. A gente poderia ver isso como um símbolo de discrição, né? Ele falando, não, vamos ser discreto, olha lá, né, minha filha. Pouquíssimas pessoas veem no canto inferior direito um cachorrinho. O cachorrinho está de pé em suas patas traseiras e parece estar latindo. Então tem uma versão que fala que o Cupido poderia estar mandando o cachorrinho fazer silêncio, né? Porque está rolando ali a traição e o Cupido fala, faz barulho não, para não vir ninguém. Esses quadros são ótimos. Presta atenção, gente. Uma coisa legal é que o rosto do marido dela, mais velho à direita, está na sombra. E o sol ilumina o rosto do amante, do Barão de Saint-Julien. E olha como é que ele domina a luz com o sol que ele põe lá atrás, né? E olha também como é que a natureza é exuberante, né? Ela rodeia o quadro todo. E a composição também, né, diagonal, curva contra curva, um enovelado entre nuvens, natureza, folhas, galhos, né, e muito movimento. Tem um quadro que, para mim, ele retrata magnificamente, além de todos os que eu já falei, essa questão da aristocracia, né? Nessa vida luxuosa, ociosa, frívola dessa aristocracia que é o jogo de cabra cega do Fragonard. Presta atenção no que eles estão fazendo. Eles estão brincando de cabra cega, sabe aquela brincadeira que um tampa o olho e fica procurando os outros de olho vendado? Pois é, estão brincando dessa brincadeira nos jardins desses palácios. Se a gente aproximar um pouco, a gente vai ver que a mocinha ela é a cabra cega, né? Aí tem um cara quase escondido debaixo da saia dela. E aí ficam nesses jogos, nessas brincadeiras nos jardins, né? Gosto muito. E outra coisa que esse quadro me diz, olha como é que a porcentagem é minúscula de figura humana para a natureza. Eu poderia dizer que a gente tem aqui 1/6, mais ou menos, de
figura humana, construções e o resto de natureza. Olha o tamanho do céu desse quadro, olha a quantidade que ele ocupa de espaço nesse quadro. Já vamos falar um pouco disso, sobre essa questão da importância da natureza, que vai resvalar lá no romantismo no século XIX. Só tô querendo dizer que não foi do dia para a noite, porque a gente vai falar muito da importância da natureza, da paisagem como tema no romantismo, século XIX. Mas para vocês entenderem que ninguém dorme e acorda, né? Então que essa coisa desse valor da natureza, essa imensidão da natureza, ela já é uma coisa rococó. A gente já vê a natureza ocupando muito espaço, sendo muito valorizada, assim. Ela é muito presente, ela tem muita presença nos quadros, não é? Beleza? Então, terminamos o rococó francês. Na próxima aula a gente já vai entrar para o século XIX. Neoclassicismo vai ser a mixagem, tá? De século XVIII para século XIX, saindo de um, entrando no outro, com o neoclassicismo. Muito bacana também. Espero contar com vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. Nós estamos... Gente, o século XIX é um século muito recheado de estilos, é impressionante. E nós então na semana que vem chegamos lá, ok? Muito obrigada, adorei estar com vocês. E por favor, não deixem de me curtir sempre e divulgar o canal. Eu preciso de vocês. Muito obrigada. Até logo. Beijo.